Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa em mais um programa imperdível para cada um de vocês, nossos eleitores, nossos seguidores e a nossa audiência mais que querida. Gente, hoje no programa nós estamos finalizando a nossa série de especialistas que vieram aqui fazer alguns comentários, trazer um pouco de conhecimento para você, nosso telespectador, para estarem de olho no ano de 2026. Todos aqui sabem que as eleições se adiantaram muito. Começaram de uma forma muito antecipada. Nós trouxemos aqui o analista político Elcio Ribeiro. Também trouxemos a especialista em direito eleitoral Denise Coelho. E hoje nós estamos com o marqueteiro Renato Bagre. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Letícia. Muito obrigado pela oportunidade e tal. Vamos conversar aqui o que a gente sabe um pouquinho e que a gente vai aprender aqui também. Renato, você é um marqueteiro que já tem muita experiência no mercado, já fez inúmeras campanhas, inclusive de muito sucesso. E, além disso, tem um know-how muito grande na questão da publicidade, tem aí questões de chamadas de marketing muito conhecidas aqui na nossa cidade. Mas eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência quem é o Renato, como que ele chegou até aqui, um pouco da sua trajetória. Todo mundo quer saber um pouco mais de você. Tá bom, eu vou tentar resumir aqui esses 35 anos aí de trajetória. Eu comecei na publicidade na Oana, uma agência, na verdade, uma universidade de grandes publicitários. Eu tive uma pequena passagem na Saga Publicidade, depois fui para a Oana, e lá passei 15 anos. Os caras que eu conheci, entre eles Edmar Costa, que para mim é um dos maiores, se não um dos maiores publicitários do Amazonas, né? Por tudo que ele fez, pelo conjunto da obra dele. E ele foi um dos meus mestres, né? Eu tive grandes professores nessa trajetória, fui crescendo. Me lembro que o meu pai encontrou ele em Rondônia. Meu pai trabalhou com Jorge Teixeira de Oliveira, ele era assessor número 1 dele. E ele falou assim: tu não quer trabalhar comigo, Bagre? E meu pai: eu não. Aí o tempo passou e um dia ele ligou para o Edmar e falou assim: Edmar, tem um filho aqui que escreve. Foi assim que eu fui definido, um filho que escreve. E esse filho que escreve passou 15 anos lá. Lá eu me formei, lá eu pude fazer a ESPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Lá eu trabalhei em agências por acordo operacional como a DPZ, passei 6 meses na equipe do Petit, Francisco Petit. Lá eu recebi prêmios, né, eu sou um dos mais premiados do Norte e Nordeste do país ainda, né, num trabalho publicitário, né, ganhamos muitas coisas e aprendemos muitas coisas também. A minha trajetória é marcada por isso, por um trabalho. Depois eu fui para a R2, Letícia, e criei uma agência, né, que por 16 anos foi uma agência especialista em contas privadas. Né? Nunca tive conta pública na minha agência. Uma vez um certo senador chegou comigo e falou assim, a gente fez uma reunião, ele falou assim: você já trabalhou para mim? Aí eu falei assim: não, nunca trabalhei para nenhuma conta pública, nem o meu governo, nenhum governo meu, nenhum governo seu. Ele: rapaz, que impressionante, mas isso vai mudar. Não mudou, né? A gente enfrentou a Covid, veio a Covid. Estou fazendo um resumo bem rápido. Enfrentamos a Covid e o mercado deixou de ser interessante publicitário. E com o advento também dos celulares e dos social medias, e isso foi encrudecendo, né? Recrudescendo, na verdade. E a gente chegou até o momento da Covid. A Covid ela definiu muito, ela dividiu águas, Letícia. Foi um divisor de águas, porque eu tomei uma decisão. Eu falei assim: cara, eu não quero mais. Eu acho que eu saí no momento certo para mim. Eu não estou dizendo que a publicidade desapareceu do Amazonas. Eu acho que não, acho que ela mudou. Ela tomou um outro rumo, que não era mais interessante para mim. E aí eu já tinha feito campanhas em 2014, já tinha feito campanha em 2016, como marqueteiro já, e aí veio 2019, 20 e 21, foi o momento da Covid. E então eu decidi, eu falei: cara, eu vou seguir pelo campo da consultoria política, da consultoria de comunicação. Eu quero atuar num local, num plano onde eu consiga ver as coisas de forma mais tranquila e viajar sozinho, viajar um pouco mais leve. Hoje eu trabalho com equipes do mundo todo. Eu tenho amigos, por exemplo, que estão fazendo mestrados em Madrid e no Rio de Janeiro e etc. Trabalho, e eu consigo trabalhar com equipes diversas em várias, onde eu atuo, né? Na verdade, em várias não, mas no norte eu tenho algumas atuações, então eu tenho equipes lá que isso funciona muito bem. E a gente tem um job, acaba o job, aperta a mão e a gente segue para o outro. É isso.
Perfeito. Além disso, de saber um pouco mais sobre você, da sua trajetória, que é uma trajetória já consolidada, Obrigado. né? Você Estamos contou trabalhando. um pouco aí dos seus anos de atuação e que não pararam, né? Porque você Não. agora está atuando como consultor político. Dentro dessa situação, o que que faz o consultor? O que que faz o marqueteiro? Hoje, dentro da campanha, como é a sua atuação? Olha só, a primeira campanha que eu recebi da Pro, assim, dizendo você é o meu marqueteiro, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha eu não tinha como que eu posso dizer, a metodologia dos outros marqueteiros. Eu tive que inventar a minha. E ela foi muito bem-vinda, porque ela teve um saborzinho de coisas originais, né? Nós fizemos uma campanha bem bonita, né? Sim. Em 2014, e aquilo ali foi meio que escola. Deu para mim um sentido de direção. Porque eu acho que é isso, né? É sentido de direção. E desde lá eu vim aprimorando essa forma de pensar o marketing político. Quando eu me deparo com uma campanha, a minha última intenção é mudar a pessoa. A minha intenção é tirar o que é de melhor dela. Né? Então, eu busco trabalhar isso, eu busco na conversa e na forma de olhar a trajetória e o que a gente precisa fazer, eu busco tirar esse melhor dessas pessoas. Campanhas agora de 2022, 2024 agora, que nós fizemos, é exatamente isso. Você vê ali uma pessoa forte, firme, mas aquilo não fui eu que inventei. Aquilo foi a gente que descobriu ou redescobriu aquilo. Né? O meu trabalho enquanto marqueteiro é um pouco disso. A gente constrói juntos o que vai comunicar melhor com o público lá fora. A gente procura entender quais são os reais anseios, o que as pessoas precisam saber sobre aquela pessoa para tomar uma decisão. Essa decisão é uma decisão muito importante, então ela não pode ser fruto de coisas triviais. Elas precisam ser fruto de coisas que são densas, que essa formação de imagem que a gente vai construindo, ela vem muito da pessoa com quem eu trabalho. Eu sou meio dadaísta nessa hora. Eu quero tirar isso da pessoa. E às vezes isso causa um certo incômodo, porque nem a pessoa sabe, às vezes, que ela pode tanto e pode fazer tantas coisas incríveis. Né? Nós somos incríveis, o ser humano é incrível. E eu tento trabalhar com isso. A construção da imagem, ela passa por isso, né? Por essa redescoberta ou pela essa descoberta, né? De potencialidades que a pessoa tem, né? As pessoas que trabalham, com quem eu trabalho, com as contas com as quais eu trabalho. Às vezes, nós temos aqui uma troca muito legal com os nossos seguidores do Convergente, que nós acompanhamos os comentários, as colocações que são feitas, e hoje a população, ela se divide um pouco, não sei se você vai concordar nesse ponto, de que ao mesmo tempo que tem uma grande quantidade de pessoas que estão com o olhar voltado para a política, hoje tem muitas pessoas que, quando escutam a palavra política ou político, elas já se repelem de uma forma, não querem ter tipo de proximidade alguma. Você, enquanto marqueteiro, como é que você vê isso? E enquanto consultor político também? Acho que houve uma mistura. A política é uma ciência linda, política, né? Filosófica, é aquela coisa maravilhosa, que você consegue... a política, ela é o que vem do povo, né? Era para ser e deve ser assim, né? E o político é outra coisa. Política, né? O problema é que alguns políticos, eu não quero nem determinar e tal, foram tomando caminhos que acabou que afetou a questão política. Eu não sei se fica claro isso, mas a política está aqui como o guarda-chuva, o político está embaixo, né? Eu acredito muito que agora, com essa divisão mais clara das coisas, né, entre o que é esquerda e o que é direita, o centro nos salve. Né? Talvez isso aconteça, porque ninguém vai conseguir, Letícia, só falar de si. O esquerda só falar de esquerda e o direito só falar de direita. Os extrema-direita vão ter que migrar, todos eles vão ter que migrar para o centro. O discurso é central, porque é pendular, porque ele vai pedir equilíbrio, né? E se você pender só para um lado, a balança se desequilibra. E eu acho que a gente precisa trazer isso para o discurso. A política, ela não tem culpa do que fazem alguns políticos, né, na sua trajetória, né?
Existe alguma especificidade aqui para a região norte em relação ao olhar que o marqueteiro tem que ter? A nossa região, a região norte como um todo, é desafiadora. Ela nos desafia, né? Porque tem questões, por exemplo, logísticas, né? Como fazer chegar a minha informação lá na ponta do Amazonas, por exemplo. Ou então no final de Tocantins, né? Ou então vencer as dificuldades de comunicação que a gente tem para chegar no Acre já é difícil. Você sabe que para a gente chegar no Acre daqui, por exemplo, é difícil. Mas a comunicação, ela tem asas, ela voa. Né? E se ela é bem direcionada, bem feita, bem produzida, bem pensada, se ela for fruto realmente de uma verdade, eu acho que a gente consegue grandes efeitos. Nós temos particularidades que são assim. Na hora da eleição, o candidato ele tem que suar a camisa. Né? Eu me lembro de candidatos, por exemplo, que pegam um avião em dias de chuva, por exemplo, e vêm orando, porque a coisa é complicada. E eu acho que mesmo que nós façamos parte de um todo, ou seja, o Amazonas tem uma língua, um sotaque e tal, nós temos dificuldades de levar, às vezes, a comunicação de uma forma uníssona, ou seja, todo mundo vai entender. Não funciona assim, né? Cada localzinho ali tem uma dificuldade, tem um anseio, tem um querer que o político tem que, não que resolver, mas que levar, que tratar isso. Essa desconfiança vem muito daquilo que se fala e aquilo que não se realiza. Né? Isso não faz parte do nosso trabalho, fazer com que o político eleito ele consiga realizar aquilo. Isso não faz parte do nosso trabalho. Nosso trabalho é contar essa história do cara. Né? E a nossa região ela nos impõe alguns desafios especiais. Né? A dificuldade de comunicação ela passa por isso, entendeu? Perfeito, Renato. Isso daí é muito importante para a gente falar para o nosso telespectador, para o nosso eleitor que está nos acompanhando, porque nós estamos em uma série de prepará-los para o ano de 2026. Sim. E com isso, muitas pessoas, assim, veem o produto final, mas a eleição, a política como toda, ela é feita de várias camadas, né? Além disso, nós queremos conversar com você que tem experiência, que é um consultor já consolidado, no seguinte aspecto. Eleição 2026 já adiantou muito. Apesar de ser só ano que vem, nós já estamos vendo aí grandes movimentações. Você que atua na área, como é que você vê isso? Você acha que vai ter uma influência positiva, negativa? Ou então você acha que ainda fica num ponto, de certa forma, neutro, que não vai haver impacto? Como é que você observa isso? Eu acho assim, que as eleições, cada vez mais, a gente vem antecipando esse discurso da eleição. A impressão que eu tenho sempre, quando fecha a urna lá de uma eleição, tipo, a cada 2 anos, sim, quando ela fecha a urna ali, quando começa a contagem, já começa a próxima eleição. Foi muito o que aconteceu em 2024. Eu disse sempre que a eleição de 2024 seria a escada para 2026. Ela definiria muitas coisas, né? Quem saiu mais fraco politicamente, grupo, etc., força política, representatividade, quem sairia de um jeito e quem sairia de outro. Em eleição, Letícia, não existe nem morto e nem matado, nem matado nem ferido, né? Porque essas histórias, se a gente fosse pensar assim, o Lula não seria mais presidente, né? A expectativa que eu tenho de 2026, para voltar para o tema, é que ela seja realmente uma eleição, de novo, polarizada, né? Mas angustiantemente essas duas pontas buscando o centro, porque vão encontrar força no centro. União Brasil, por exemplo. União Brasil é um partido central, né? E ele é forte. Partidos como o partido do João, que foi agora o João Campos, que foi aos 31 anos eleito o novo presidente do PSB. O PSB tem uma voz que vem de esquerda, vem historicamente de coisas de Miguel Arraes, etc., mas ele vai buscar o centro. Não é impossível a gente fazer isso sem que as coisas encontrem o equilíbrio, entendeu? O que eu penso assim, essa eleição ela vai trazer a novidade de as pessoas reconhecerem que é preciso que se migre e se busque apoios, né? Que eu não enxergo coisas puras, assim, tipo, a esquerda extremamente pura e a direita extremamente pura. Eu enxergo que vai haver necessidade de conversar, né? Porque é exatamente isso, política é a arte de conversar, de construir pontes, e eu acredito muito nisso.
a dificuldade ela vai ser de achar essa voz, né, para cada um, e que ela pareça, que necessariamente é melhor que seja verdadeira, mas que ela pareça pelo menos verdadeira, né? Perfeito. Em relação à polarização, você mesmo trouxe aqui um comentário em relação a isso. Nós sabemos que, pelo menos aqui na região norte, já está tendo uma movimentação muito grande em relação a isso. Sim. Também existe o entendimento que na capital do Amazonas, aqui em Manaus, a maioria dos eleitores ele tem um entendimento aí mais direita, bolsonarista, enquanto no interior ele já tem uma movimentação mais esquerdista, centro, assistencialista. Então, quando nós olhamos para essa situação e vamos observar o cenário que nós estamos, os players que nós temos, quais tendências tu acha que vão ser embarcadas aí, além da busca do centro? As perguntas da Letícia, elas são sensacionais, tá? Eu quero só dizer. Eu acho que, eu entendo, eu entendo assim, por observar que os grupos estão ficando bem definidos, né? Existem grupos fortes e grupos que estão se montando. Existe uma questão de vaidade que é preciso ser domada, né? Eu vejo, por exemplo, a direita. A direita, ela tem vários players importantes, né? E pode ver, o que se organizou tem mais o centro-esquerda, né? Sim. O que está mais organizado. Concorda comigo? Sim. Mais centro-esquerda. Porque os apoiadores dessa esquerda, né, estão mais bem colocados ali. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas que estão bem colocados estão. Mas a direita, ela aqui no Amazonas, eu tô focando o campo Amazonas, ela precisa se organizar no sentido de dizer assim, cara, quem vai ser o quê? Né? A gente precisa... Eu nunca penso, Letícia, que é preciso... a gente precisa somar e não dividir. E casa dividida não prospera, você sabe disso, né? Então, se a direita continuar assim, nesse ritmo, ela vai ter dificuldade de novo, na minha opinião. E ela pode ter um resultado muito diferente. Eu já conversei com alguns cabeças da direita, eu tive reuniões com eles, e foi exatamente isso que eu falei. É preciso ter inteligência e saber, Letícia, ser pragmático. Perfeito. O que você quer? Você quer ganhar uma eleição? Pense pragmaticamente, né? O que você vai oferecer para essas pessoas, né, para o seu eleitor? E qual é a forma que você vai se apresentar? A direita precisa pensar nisso. Deixar as vaidades de lado, quem é melhor de que outro e tal, e trazer um discurso mais uníssono, mais fechado, mais coeso. Eu acho isso. E a esquerda? Pois é, a esquerda, eu acho que ela tem um trabalho mais difícil ainda, né? O Marcelo Ramos tentou, né, trazer essa unicidade para a esquerda, né, fez um movimento, e eu acho que ainda é um terreno bem hostil. E eu digo hostil por quê? Porque eles se batem? Não é isso. É assim, qual é o interesse da esquerda de estar dividida? A esquerda já foi forte aqui no Amazonas. Seria uma questão de vaidade também? Acho que tudo perpassa por isso, né? Não tem jeito. Essa vaidade, ou então o interesse particular também. Entendi. A gente vê muito isso, né? Alguns players têm interesses que são particulares que se chocam com o interesse da própria liturgia da esquerda, né? O discurso agora ele deixou de ser o partido mais forte da esquerda, deixou de ser um discurso ideológico. Sim. E começou a ser um discurso particular ali, quem é quem que manda em quem, etc. Na tua visão. A gente tem alguns nomes que não interessa a gente falar aqui os nomes, mas a gente tem uma leitura assim, que a esquerda precisa trabalhar um pouquinho mais. Na sua visão, você acha que vai impactar ou não a questão da influência do Lula e do Bolsonaro? Vai, sempre impacta. Eles são pessoas que impactam sempre nas eleições, né? E as pessoas começaram a deixar de pensar no que é melhor para si, assim, o que é melhor para a minha vida, e começaram a ser... Eu acho que ficou mais forte esse negócio de... Parece uma torcida, político de estimação, né? E eu não sei se isso vai resolver a vida deles, porque nunca resolveu, né? Agora ficou mais claro quem é quem no jogo, né?
Antigamente era um pouco... Eu era esquerda, mas eu ficava ali embrenhado. Agora não. Agora, se você é esquerda, você é esquerda. Se você é direita, você é de direita. Mas é preciso que se crie essa junção. Eu acho que sim, Letícia. Do ponto de vista do marketing político, você enquanto consultor, tem uma coisa que é muito interessante a gente pensar. Muitos políticos vão estar migrando de partidos. Sim. Consequentemente de lado, né? Como sempre acontece. Exato. Você acha que isso, nesse momento, ainda mais que a questão da polarização está muito forte, vai ser necessário existir um trabalho ali de um cuidado mesmo por trás do marketing, para que seja feita uma transição de uma forma assim mais suave, digamos assim? Porque o que nós observamos, né, nós, quando eu digo assim, o Convergente, enquanto veículo de comunicação que está aqui exercendo o papel de informar, de levar o conteúdo para os nossos telespectadores, é essa questão de que muitas vezes a população, ela se pega tipo, nossa, mas esse candidato até determinado momento era desse partido, defendia isso, e agora está mudando para isso. Como é feito o trabalho por trás? Eu vou te dar um exemplo bem claro. A gente estava no PSB do Serafim, PSB, certo? Do Serafim Marcelo Ramos, em 2016. Tentamos manter esse caminhar, não foi possível, o Marcelo se desincompatibilizou do partido, saiu, e buscamos uma casa nova. Não achamos, porque os grandes fechavam as portas, né? E o Marcelo ficou assim, às vésperas de não ter partido para concorrer. E o Alfredo chamou ele. Ou seja, lá de uma ponta ele veio para outra. Sim. Como que faz essa transição? Eu me lembro que eu conversando com ele, a gente falou assim, cara, vamos trabalhar. Eu acho que quando o cara quer fazer essa transição, esse tráfego, ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar trabalho, né? Ele mostrar para que faça sentido esse caminhar. Eu não sei se eu respondi direito o que tu me perguntou, mas eu vejo assim que toda essa questão de acomodação de nomes, ela vai passar pelos grandes jogos de interesses políticos, né? Isso não tem jeito. Eu estava conversando com um cara que é vereador hoje, ontem, que vem para tentar ser deputado. Eu falei assim, vai ser uma eleição cara. Vai ser uma eleição com voto bem caro, porque tem os players que estão postos aí, eles têm muita bala na agulha, vamos dizer assim, né? Você pode explicar para o nosso telespectador o que seria uma eleição cara? Uma eleição cara é assim, o player que está inserido em uma determinada campanha tem portes, né? Tem o cara que inicia, né? Que às vezes nem precisa, eu já vi, por exemplo, Serafim ganhando de Amazonino Mendes com um boné. E um cara gritando, Sarafa! Né? Sim. Ele ganhou uma eleição. Isso não quer dizer que isso é uma regra, mas existem players que são fortes, estão voltando, uma geração que ainda está presente. A gente estava conversando sobre isso um dia desse, e uma geração que está presente e outra que está se apresentando para, tipo assim, eu vou herdar isso, eu vou sair, você vai sair do jogo e essa nova geração vai entrar, né? Mas o voto caro é aquele voto que ele leva mais tempo para ser conquistado, né? E quando se leva mais tempo para ser conquistado, consome-se mais estrutura. Entendi. Estrutura financeira, estrutura de levar a mensagem, estrutura de ter um pessoal capacitado para chegar lá junto, estrutura lá dentro dos municípios, né? Eu acho que a briga vai passar. As máquinas, é por isso que fala de máquinas, as máquinas elas são para isso. Elas têm os seus candidatos e elas colocam à disposição essa estrutura. E isso faz parte do jogo. E eu estou vendo que os caras que estão postos, Letícia, vão preceder muito disso, porque eles têm muita capacidade para isso, né? Eles têm apoio de governo federal, têm apoio de governo, têm apoio de prefeitura, né? Eu já falei, e essa fala é uma fala que eu venho insistindo, Letícia. Alguns players têm o seu alinhamento de planetas. E se ele não aproveitar, se essas pessoas não aproveitarem agora, eu receio que nunca mais haverá uma oportunidade tão clara para alguns players jogar esse jogo.
e vão jogar com bala na agulha, e o voto vai ser um voto realmente disputado dia a dia, argumento a argumento, financeiramente, da forma mais clara possível, te falando. É isso. Perfeito. Agora tem um ponto que eu queria saber, dentro da tua opinião profissional, da experiência que você tem, você acredita que vai existir alguma tendência muito forte para o ano de 2026 do ponto de vista do marketing político? Porque, por exemplo, só para contextualizar eu defendi isso. Só para contextualizar aqui para os nossos eleitores, houve uma movimentação, principalmente quando houve um boom das redes sociais no sentido político, que os políticos, né, passaram a utilizar muito a questão das redes sociais. Sim. E em um outro determinado momento já foi vista a necessidade de, tipo assim, não, nem tudo vai ser colocado nas redes sociais, vamos buscar ter esse cuidado. Hoje em dia, a observação que é feita estão buscando meio termo, como é que está essa situação? Coloca a família, não coloca a família, divide o dia a dia, do café da manhã à noite, como é que é isso? Existe um caminhar para fazer essas coisas. Alguns passos eles não podem ser ultrapassados, eles têm que ser vividos. A família é uma delas, né? A família humaniza. Mas é um detalhe que eu quero falar sobre a inteligência artificial. Perfeito. Eu já te falei isso e eu vou insistir agora. Eu acho que ela vai entrar na conversa, como nunca entrou. Hoje, eu estava lendo ontem sobre... Um cara falou assim, os próximos bilionários vão ser solitários, eles vão fazer seus bilhões de dólares, seus bilhões de reais, só eles, e a inteligência artificial. Ela vai entrar na conversa, e de uma forma como ninguém ainda conseguiu mensurar. Eu sou um cara que eu sou curioso, eu estou já nessa barca faz muito tempo, eu estou trabalhando isso, né? A inteligência artificial vai ser talvez uma das grandes novidades, né, das eleições de 2026, Letícia, porque elas vão ser facilitadores e também vão ser complicadores. Eu vi o Walter Longo, que é um grande consultor de comunicação, ele falou o seguinte: a inteligência artificial é um cinto de utilidades do Batman, mas você precisa ser o Batman para poder usar certinho o cinto. Então, eu achei isso sensacional, né? E eu te falo uma outra coisa que a gente estava falando também, Letícia, que o Jobs falou uma coisa que é imprescindível. É tão importante saber o que não fazer, é tão importante quanto saber o que fazer. Então, nessa eleição, o que usar, o que não usar, vai ser fruto de todo um trabalho de pesquisa e de entendimento. Você não faz nada da sua cabeça e nem da cabeça do teu político. Você faz a partir de pesquisa, né? A partir de entendimento, a partir de conversas, a partir de estudos, e a partir de um caminhar que está sendo agora. Essa campanha foi antecipada, não foi? Você está falando, né? Muito. E a próxima vai ser mais ainda. E sempre vai ser assim. Você acha que o tempo vai se tornar... Vai trazer, porque a emergência da rede social vai fazendo isso, com que isso aconteça, entendeu? Perfeito. Renato, hoje nós estamos saindo aqui do nosso debate com assuntos importantíssimos. Vai ser uma conversa que nós vamos ter que retornar aqui na nossa próxima rodada de especialistas. Eu fico muito feliz com a sua presença. E antes de nós finalizarmos, eu queria contar aqui para o nosso público que o marqueteiro, consultor político Renato Bagre, além de tudo, ele também é escritor. Na verdade, ele é multifacetado, pelo que ele estava me contando aqui. E hoje eu tive a honra de ganhar aqui esses dois presentes, que um é o meu Jardim de Pedra e o outro é Por Onde Ando Agora. Eu fico muito feliz com esse presente. Obrigado, querido. Deixo aqui disponível para cada um de vocês os nomes, né? Nós vamos disponibilizar para vocês. Obrigado. Quem quiser adquirir. E sigam também o Renato Bagre nas redes sociais dele. Eu vou já abrir um espaço para você pegar e falar pouco sobre. Obrigado. Mas fico muito feliz aqui com a sua presença. Nós falamos aqui que o Convergente, além de tudo, é um veículo de comunicação que busca trazer a política como um meio de informação. Sensacional. Então, aqui... a educação, ela também é política. E o que nós estamos fazendo hoje é preparar o nosso eleitor, o nosso telespectador para o ano que vem.
Deixa aqui esse espaço para você falar um Tá, pouquinho, se despedir aqui Tá da bom. nossa audiência e também deixar suas redes sociais. Tá bom. Letícia, eu quero te agradecer, eu quero agradecer o Convergente, a Érica também, figuraça. Eu quero deixar uma palavra aqui. É a palavra que vem transitando no meu trabalho, esperança. É uma palavra importantíssima. A gente não pode deixar de ter esperança. Eu trabalho com esperança. Eu trabalho com a esperança de levar realmente uma mensagem, junto com a minha equipe, com as equipes com as quais eu trabalho, de levar um trabalho esperançoso para as pessoas. Pode ser muito técnico, pode ser muito feito por pesquisa, etc., números e etc., e discussões e desavenças às vezes, mas ele sempre perpassa pela esperança. E você pode ver, o trabalho que eu faço, Letícia, ele vai trazer essa palavra, ele vai trazer esse sentimento. Porque é isso que eu quero que o povo, as pessoas, porque eu sou povo, e você é povo, nós somos povo também, queremos ver isso para o Brasil e também para a nossa região norte e para o nosso Amazonas. Eu sinto muita responsabilidade sobre isso. Então, eu quero te agradecer, Letícia, as minhas redes sociais, é Renato Bagre tudo junto. Todas elas são assim, todas as que eu tenho. Você vai achar facinho. Quer dizer, facinho não, mas que Bagre, que às vezes dá um problema, é com E, tá? Não com I, Bagre. Tá bom, querida? Muito obrigado, Letícia. Muito obrigada. Mesmo, tá bom? Muito obrigada a você, nosso telespectador, por mais uma terça-feira aqui conosco. E olha, próxima terça, 20h30 da noite, aguardo você.